Olá, o programa Fala Vereador está no ar, um canal direto entre o Legislativo jauense e você, morador da cidade de Jaú. Nós estamos na segunda rodada de entrevistas dentro do programa Fala Vereador. E hoje eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o Agentil Cato, vereador pelo PSC. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, hoje para mim é uma satisfação estar aqui à sua disposição e a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Bom, nós vamos a partir de agora então fazer uma espécie de balanço, né, desses quase 4 meses, 3 meses e meio de mandato do senhor. Eu percebi aqui fazendo uma pesquisa para que nós pudéssemos ter uma pauta para iniciar essa conversa, que o senhor focou bastante o seu trabalho e uma das bandeiras do seu trabalho é justamente a acessibilidade. O senhor tem uma preocupação com esse público. O senhor protocolou um requerimento indagando o prefeito sobre o planejamento para a construção de rampas de acesso, principalmente ali no Jardim Itamaraty e na Vila Netinho. Como é que chegou essa demanda? Como é que surgiu essa preocupação do senhor? Diante de algumas reclamações de pessoas portadoras de deficiência física, e eu procurei fazer um levantamento em todos os PAS da nossa cidade, os distritos, incluindo Potundu, Vila Ribeiro, Pouso Alegre, e procurando conhecer todas essas realidades em relação ao atendimento aos cadeirantes e também as rampas de acesso, E pude constar aí que alguns PAS não tinham essas rampas de acesso. Então eu procurei, através de requerimento, entrando em contato aí com os secretários da Mobilidade Urbana, agilizar esse processo aí de estar construindo essas rampas tão necessárias a essas pessoas cadeirantes. E há essa preocupação e essa necessidade, principalmente em serviços básicos como o da saúde, vereador? Sem dúvida, porque são pessoas que precisam de ir até um postinho, de ir à Santa Casa, um hospital, precisam de atendimento médico, E muitas vezes eles se deparam já na chegada com essa grande dificuldade, portanto esse grande preconceito, ter que pedir para as outras pessoas que empurrem a sua cadeira, que puxem a sua cadeira ou que peguem essas pessoas no colo, Então é um constrangimento muito grande, por isso que eles se aproximaram e a gente sensibilizados com essa necessidade dele, nós procuramos nos trabalhar em função dessa necessidade. Com certeza o senhor visitou esses locais e o senhor também não deve ter encontrado muitas rampas de acesso nas calçadas, A gente percebe muitas rampas principalmente mais na área central, em locais estratégicos, mas nos bairros o senhor encontrou essa escassez? Também, além dos postos de saúde, além de não ter essas rampas de acessibilidade, nós percebemos o quê? Que existem aquelas rampas de garagem, O que, de certa maneira, até ajuda, ajuda um pouco, mas não é o ideal, com uma rampa especial para os cadeirantes. Além do que, em outras áreas da cidade, a gente vê essa carência também dessas rampas. Entramos em contato com o conselho da prefeitura, que trata dessa parte. Eles nos informaram que eles estão se mobilizando nesse sentido de convencer levar aos comerciantes da nossa cidade que eles também façam a parte dele nesse sentido. É importante, o envolvimento de toda a sociedade, nessa causa. Sociedade. É uma consciência necessária, porque também diminuir essa dificuldade que os cadeirantes têm em relação a isso. Ainda falando sobre acessibilidade, vereador, o senhor também requisitou aí, fez um requerimento encaminhado tanto à Prefeitura como à empresa Auto-ônibus Macacari para saber sobre o atendimento que é prestado, fornecido aos usuários do transporte público, principalmente aqueles que são cadeirantes. Como é que o senhor enxergou essa dificuldade? Como é que chegou essa demanda até o senhor?
foi através de pessoas que fazem uso do ônibus, do elevador, de cadeiras também. O que eles relataram para o senhor? Relataram que eles têm passado por situações humilhantes. Chega no ponto de ônibus, além da espera, quando chega um ônibus, muitas vezes o ônibus, quando tem elevador, o elevador não funciona. Então eles são obrigados, obrigado a esperar por outro ônibus e mais tempo de espera. Eu conversei com um cadeirante que ele esperou 2 horas. Passou um ônibus, o ônibus não tinha o elevador, teve que esperar 2 horas, esperou o outro também não estava em funcionamento, né? Faltava manutenção e às vezes o motorista ou o cobrador, ele não tem como resolver o problema do cadeirante, então ele se vê, né, na necessidade de tocar o ônibus, esperar que o cadeirante espere pelo próximo ônibus, o que muitas vezes acaba não acontecendo, né? Então o cadeirante acaba passando por toda aquela situação humilhante. E só quem usa, quem depende, né, de uma rampa como essa, sabe o tamanho da dificuldade. Muitas vezes, né, a gente observa os ônibus passando, a gente até percebe que existe o mecanismo. Só que a grande maioria das pessoas não sabe se aquele mecanismo está funcionando ou não, né, vereador? A manutenção não está em dia, não está 100% em condições, né, de receber o cadeirante, né, o cadeirante. Então fica difícil para eles. Então é um trabalho de consciência de todo mundo, principalmente dos empresários na parte do transporte, né, para que se sensibilizasse diante da situação dos cadeirantes e procurasse resolver essa situação. E o senhor está aguardando uma resposta da Macacari ainda ou não? Já obtivemos uma resposta através de ofício, né, alegando que está tudo em ordem. Mas é claro, a gente vai procurar estar atento a essa situação, em contato com essas pessoas que fazem uso da cadeira, do elevador, do ônibus, para obter maiores informações e, quem sabe, a gente voltar a conversar sobre isso. Vereador, o senhor também fez uma indicação ao prefeito, à Prefeitura Municipal de Jaú, para que promova uma fiscalização mais efetiva no uso das vagas destinadas a idosos e também aos cadeirantes. O senhor vem percebendo que os motoristas estão desrespeitando essas vagas preferenciais, essas vagas exclusivas? Temos percebido isso daí e recebido reclamações também, né? E é normal você andar pela cidade e pelas ruas e você acaba observando essa situação. Por isso que, mobilizados diante dessa situação também, nós entramos com requerimento, uma indicação, pedindo que fosse tomada devidas providências nesse sentido. Bom, a gente vai entrar agora em uma outra área que o senhor tem se dedicado bastante, que é a zeladoria, né? O cuidado com o município. O senhor protocolou uma indicação pedindo aí, né, a roçagem de mato naquela marginal que vai justamente ali para o território do calçado, né? A gente tem o nome dela aqui, Avenida Inácio Cury. Aquela marginalzinha passa em frente à antiga entrada do Caiçara. Esse pedido foi atendido. Polícia Rodoviária, enfim, são pessoas que fazem uso daquela área lá para suas atividades esportivas, já que existe uma carência muito grande, né, no sentido de praças esportivas naquele bairro. Então esse é o único lugar que eles têm acesso para as suas práticas esportivas. E conversando com algumas pessoas, eles fizeram essa reclamação, que precisava de uma atenção maior, que fosse roçado aquele mato, que eles tivessem espaço nas calçadas para caminhar na calçada, porque é meio perigoso, a avenida ali é estreita, aquela avenida é estreita, né? Então eles correm um sério risco aí, né? Mas deu tudo certo. Conversou com o secretário? O Duda, né? Uma pessoa muito atenta a toda essa situação aí, e logo foi resolvido esse problema. O senhor também fez uma indicação quanto à notificação de um terreno que fica ali na rua Nenê Pires, no Jardim Itamaraty. Um terreno que está com mato alto lá, recebeu reclamação de moradores, vereador? É um terreno grande, né? E em frente desse terreno, toda a água escorre por aí e acaba escorrendo no meio do terreno. E quanto maior o mato, a água vai parando aí na rua. E com isso, né, vai aumentando mosquito, pernilongo, enfim, além dos riscos, né, de doenças transmitidas por esses mosquitos.
Já pedi pro Duda, ele já tomou as devidas providências, já está sendo encaminhado. E é um terreno que fica entre os números 171 e 221. Isso é algo que de fato incomoda a vizinhança. Incomoda, né? Porque foi o pedido de alguns moradores daquela rua, né? Já fizeram vários pedidos e sempre aquela justificativa, não tem necessidade, essas poças aí não corre-se o risco de acumular, né? Não causa nenhum problema com doenças, né? Uhum. Mas o Duda já vai tomar as devidas providências nesse sentido. É importante esse trabalho de zeladoria, né? Às vezes parece ser um problema pequeno, mas para quem está ali convivendo com esse problema, muitas vezes se torna algo grande, né, vereador? E também porque é a nossa função de fiscalizar como vereadores, né? Então acredito que é o mínimo que a gente pode fazer. Não é muita coisa, mas já vai resolver o problema de muita gente, trazendo um bem-estar maior, né, para os moradores do bairro. Tem uma outra indicação que o senhor protocolou, vereador, sugerindo ao prefeito municipal que elaborasse, né, fizesse uma análise para a implantação de um plano de ciclovia aqui na cidade. Como é que o senhor pensou nesse plano? O que seria a ideia inicial que o senhor teve e que o senhor gostaria que a prefeitura analisasse e fizesse um estudo? Se você olhar o nosso trânsito, você vai ver que o fluxo de carro, a quantidade de carros é muito grande, né? E também de moto, além de ser um trânsito um pouco agressivo, meio perigoso. Então, por que não começar a se ter um respeito maior pelo ciclista, tanto aqueles que usam a bicicleta como lazer ou também como meio de transporte? Então, olhando por esse lado, a gente acabou requerendo junto ao prefeito essa observação muito importante, e não só eu, mas também 2 vereadores já cogitaram sobre essa necessidade de ciclovia, ciclofaixa aí, né? E pelo que o senhor colocou na indicação, seria uma rota cicloviária, seriam ciclovias que elas seriam construídas de forma que elas se interligassem. É mais ou menos por aí? Acredito que sim, mas eu acho que tudo que for feito nesse sentido aí de dar uma atenção especial a circulação de bicicleta na cidade, eu acho que seria importante, né? Mas é claro, sempre garantindo a integridade física de todos aqueles que fazem uso da bicicleta, né? Porque não adianta aí colocar uma ciclovia se as pessoas não se educam, né? Não têm essa consciência. Legal. Como o senhor disse, outros vereadores, inclusive, já comentaram de ciclovias em outros pontos mais da 2 cidade, vereadores. Né? Vários pontos da cidade que foram indicados aí por vereadores para a implantação de ciclovias. Está criando corpo, né? Está criando corpo. A gente percebe essa movimentação, né? De que cada vez mais as pessoas estão apelando para esse aspecto da saúde, de utilizar, né? Sem dúvida. São transportes que são sustentáveis, né? Deixar o carro em casa, tentar utilizar o transporte público. Acho que é uma tendência nas grandes cidades e tomara que chegue para a gente aqui, né, vereador? Você vê que tem várias cidades aí do interior, a própria capital, né? Você vê que eles já fazem uso das ciclovias, né? Muitos ciclistas fazendo uso, tanto como transporte, como lazer. Então, por que não na nossa cidade, né? Legal. Vereador, vamos falar um pouquinho a respeito dessa moção aqui que foi aprovada pelo Legislativo Jauense, uma moção de congratulações e aplausos à renovação carismática católica. O senhor tem uma ligação muito grande com a Igreja Católica, né? Faz parte, é ativo na Igreja Católica. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito dessa moção apresentada e que foi aprovada por todos os vereadores. A causa dessa moção foi porque a renovação agora nesse ano ela completa 50 anos, né? A renovação surgiu nos Estados Unidos, em Duquesne, em uma universidade, através de um retiro de estudantes universitários. E foi daí que surgiu uma grande experiência daqueles estudantes com Deus, né? O que mudou totalmente a vida deles. E a partir daí se deu início a um grande movimento que aos poucos começou a se espalhar para o mundo todo. Hoje a renovação carismática está no mundo todo. Está no Vaticano, principalmente aqui no Brasil. Então, são muitos os grupos de oração, as secretarias, e da qual também faço parte.
E toda a renovação a nível mundial está se preparando nesse ano para essa comemoração. Quantos anos? 50 anos. 50 anos. Então, toda a renovação a nível mundial esse ano vai estar, né, festejando essa data tão importante. E essa moção foi dirigida a duas pessoas em especial, né? O senhor cita aqui os coordenadores, o regional, José Plácido Amadei, e o diocesano, Giovanni Martim Araújo. O Giovanni, que é o coordenador diocesano, que tem trabalhado bastante, né, em prol desse movimento, a própria evangelização, né? E o Plácido, que é o representante, o coordenador aqui da nossa região, que tem feito um bom trabalho junto aos grupos de oração e secretarias também. Legal, importante esse trabalho de reconhecimento. Vereador, falando um pouquinho sobre a contribuição que o senhor tem dado, né, como é que o senhor tem visto, né, e acompanhado o trabalho de algumas instituições aqui da nossa cidade. Nós temos importantes instituições que prestam um serviço valioso para todos os moradores de uma forma direta ou indireta. Só para citar algumas delas, a APAI, a AMAI, o Teresa Pelati, como é que o senhor tem acompanhado o trabalho dessas entidades? Eu acho que todos nós devemos ter uma atenção especial, principalmente nós vereadores, né? Focarmos as entidades, porque são as entidades que prestam aqueles serviços mais especiais dentro da nossa cidade em relação àquelas pessoas mais carentes, mais necessitadas, principalmente aquelas portadoras, né, de deficiência auditiva, visual, enfim, física. Então, por que não ter um olhar todo especial e atento às necessidades dessas entidades? Então, cabe a nós vereadores, principalmente, eu me sinto muito sensibilizado nesse sentido de não medir esforço para estar fazendo alguma coisa, nesse sentido de poder ajudar as nossas entidades. Nós tivemos até, inclusive, recentemente, a participação de vários vereadores em uma reunião com o prefeito e com a diretoria da APAI, Sim. que ficou definido o repasse de R$160 mil. Um trabalho que teve a força, né, do Legislativo aí também, para que essa subvenção fosse de fato aprovada e se tornasse uma realidade, né, vereador? Todos os vereadores, né, eles assumiram esse compromisso, sensibilizados pela necessidade da APAI. Então, todos nós nos envolvemos nessa questão e, graças a Deus, acabou dando certo, né? É uma verba que talvez se não seja tão suficiente quanto eles precisariam, mas eu acredito que, para o momento, é o necessário, né? É claro que haverá outras reuniões para saber futuramente quanto eles vão precisar, e a Prefeitura nunca deixou de dar o seu apoio a nenhuma dessas entidades, sempre apoiando, sempre contribuindo com a sua parte financeira também, mas em especial agora, né, com essa verba extra aí, que era tão necessária. E o senhor pretende acompanhar tudo de perto? É claro, né, eu acho que é interessante isso daí, porque eles precisam, para manter uma obra dessa, você vê a APAI, uma entidade tão necessária na nossa cidade, que presta um serviço tão relevante, né? São três áreas que eles atendem, né? A área educacional, de saúde e social, né? E aonde que você, fechando a APAI, sem a APAI, onde essas pessoas vão encontrar esse acolhimento, essa formação? Em lugar nenhum, não tem, né? Então, por isso que a gente tem que estar nos empenhando cada vez mais nesse sentido de manter essas entidades em pé, aí trabalhando em favor dessas pessoas tão necessitadas. Vereador, o senhor já está completando aí, né, todos que assumiram nessa legislatura, quase 4 meses, aí, praticamente 4 meses de mandato. Qual a avaliação que o senhor faz até agora? Qual que é o sentimento neste momento? Você falou 4 meses, né, mas é a impressão que já faz muito tempo. Essa é a impressão que a gente tem, porque há muita preocupação, também muita procura por parte das pessoas, tanto por assuntos grandes e coisas também muito simples, mas entre todos esses pedidos a gente procura com muito carinho, está atendendo a todos, buscando, se a gente diretamente não pode fazer nada, ao menos você está se informando, buscar orientação e sempre procurando repassar para essas pessoas, para que eles não fiquem na confusão, não fiquem na dúvida. E é claro, né, a nossa intenção sempre é fazer o melhor. E por outro lado também fica uma certa frustração
por se ver limitado diante das necessidades daqueles que nos procuram, né? Porque nem tudo dá para você fazer como vereador. Então esse sentimento é de uma certa frustração, né? Por ver que nem tudo dá para você realizar. Mas alguma coisa sempre dá. Por exemplo, você atender bem uma pessoa, você sempre procurar dar uma resposta, você se informar a respeito daquela necessidade. Então isso daí também faz a diferença, né? É claro que tem muitos vereadores com um trabalho muito brilhante, através de conquista de verbas e tantas outras coisas, né? Mas não existe muita diferença. A diferença está no trato, né? Na resposta, no carinho que você tem por todos aqueles que te procuram. Vereador, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e a gente está quase com o tempo esgotado, mas eu quero abrir espaço então para as suas considerações finais e mais uma vez agradecer pela vinda aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Ângelo, e dizer também que o nosso trabalho não se resume só na tribuna, com o microfone na mão. É claro que por orientação e recomendação de alguns secretários, a gente procura agilizar certos pedidos através do quê? Através de ofício, nos dirigindo diretamente, fazendo um trabalho mais diretamente com o secretário, né? Na intenção de agilizar aqueles pedidos que as pessoas nos fazem, né? Então nem sempre a gente sai na tribuna, né? Mas a gente tem procurado fazer um trabalho corpo a corpo, contato com as pessoas e também com os secretários, através de visitas aos secretários, conhecendo o trabalho deles, a realidade da sua secretaria, suas dificuldades, né? Então, a gente tem trabalhado esse lado que às vezes também não aparece, né? Tá aí, nós recebemos hoje aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Agentil Cato, do PSC. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência e até o próximo programa.